Você sabia que para cada uma das opções que existem dentro do Tesouro Direto, existe um momento certo para você comprar, para você vender ou para você manter aquele investimento? Eu vou te explicar nesse vídeo como cada uma das opções de investimento do Tesouro Direto podem te ajudar a construir seu futuro financeiro, te fazer chegar nos objetivos de forma ainda mais rápida, com segurança, bastando que para isso você saiba o momento certo para cada um dos produtos que ele está te oferecendo. Eu vou começar separando os investimentos ali em três tipos: pré-fixado, pós-fixado e o misto ou IPCA+, que é como o site do governo organiza esses investimentos. Começando pelo pré-fixado, o valor de face desse título, ou o valor nominal, o valor que ele vai te pagar no final, já é certo, sempre vai ser R$ 1.000, não vai mudar, é sempre 1.000. Então não importa a data que você comprou, o momento de vencimento, a taxa que você contratou, no final você vai receber 1.000. E existem duas formas para você receber os juros desse dinheiro investido. A primeira delas é a forma simples, você aplica hoje e só no vencimento você vai receber todo o valor investido mais os rendimentos. A outra forma é com cupons ou pagamentos semestrais, o que significa que a cada 6 meses o governo vai te devolver uma parte do rendimento e no final te entrega 1.000 mais o último cupom. Agora eu vou falar dos pós-fixados, ou Tesouro Selic. Esse investimento tem a rentabilidade dele quase totalmente indexada à taxa Selic. Ele tem uma pequenina parte de pré-fixado, mas é bem pequena. O importante dele é que ele está indexado à taxa básica de juros. Esse tipo de investimento só tem uma forma de pagamento, a simples. Você investe no início, recebe o valor todo com o rendimento no final. Não existe outra forma de receber esse título. E com esse título, se a taxa Selic sobe, esse título cresce mais rápido, o resultado dele cresce mais rápido. E se a taxa cai, o título continua crescendo, só que de uma forma mais lenta. Você no final nunca vai ver o seu dinheiro diminuir. Agora lembra que eu te disse que existe uma taxa pré-fixada, pequenina, mas existe? Essa taxa pode estar de três formas. Ela pode estar zerada, é chamado de ao par. Ou seja, o que a taxa Selic estiver pagando, você vai receber exatamente ela. Ela pode estar com deságio. E quando você olhar para o investimento, ela vai estar taxa Selic mais uma pequena taxa pré-fixada. Ou ela pode estar com ágio. E quando você olhar, vai estar a taxa Selic menos uma taxa pré-fixada. Esse ágio ou deságio acontece conforme a oferta e a demanda por esse produto. Se tem muita gente procurando esse produto, muito provavelmente ela vai estar com ágio. O governo vai estar querendo pagar menos do que a taxa Selic está rendendo. Mas se o contrário, o governo estiver precisando ofertar mais e menos gente querendo esse título, o governo vai ter que oferecer algo a mais do que a taxa Selic para que as pessoas queiram aquele produto. E aí você vai ver Selic mais uma taxa. E aí vem os títulos mistos, ou seja, os títulos que são classificados como IPCA+. E a gente está falando do IPCA+, Renda Mais e Educa Mais. Esse tipo de investimento está indexado ao IPCA, ao Índice de Inflação Oficial do governo. O que significa que o título que você está investindo hoje, no futuro, quando você for receber, vai estar corrigido pela inflação. E se hoje, por exemplo, ele vale R$ 10.000, no futuro ele vai valer R$ 10.000 mais a correção da inflação. Repara que eu estou falando do valor do título, valor de face, VNA. Não estou falando do preço unitário, preço de compra, o preço que você vai pagar por esse título. São coisas diferentes. O valor que você paga é o seu investimento e o VNA, valor de face, é o que você está comprando. Então, continuando, você sabe que o título que você está comprando hoje tem um valor de face e esse valor está garantido para você que não vai perder da inflação oficial. No futuro, o poder de compra que você está comprando hoje vai ser o mesmo lá quando você for receber esse investimento. E dentro desse título, ele é indexador mais uma taxa pré-fixada. E essa taxa pré-fixada normalmente tem um valor mais significativo. É essa taxa pré-fixada que vai representar o seu aumento do poder de compra. Mas se você quer entender de forma completa o que é valor de face, preço unitário, como se encontra o preço de compra de um título, vai no meu canal e eu tenho um vídeo explicando detalhadamente isso. Agora vamos para um exemplo. Imagina que você tem um título que tem um valor nominal atualizado de R$ 3.000. A taxa pré-fixada que esse título te oferece é de 7% ao ano.
E o IPCA está numa taxa de 5% ao ano. Esse investimento tem 1 ano de prazo. Daqui a 1 ano você vai receber ele de volta. E o que isso significa? O preço de compra desse título hoje vai ser descontado pela taxa pré-fixada. E o valor que você vai pagar por um título que hoje vale R$3.000 vai ser R$ 2.803,73. Então você está comprando hoje um título que te oferece um poder de compra que hoje representa R$3.000 e que no futuro vai ser corrigido pela inflação. No nosso exemplo, de 5%. 3.000 vão se tornar 3.150 daqui a 1 ano. Então, qual vai ser teu ganho nominal? Não vai ser 7 mais 5, vai ser mais que isso. Porque você investiu R$ 2.803,73 e vai receber daqui a 1 ano 3.150. Esse ganho representa 12,35% e não 12%. Então agora que eu te expliquei sobre cada tipo de produto do Tesouro Direto, vamos responder as perguntas que eu deixei no início. A primeira delas, o momento ideal para investir cada um desses produtos. Para o Tesouro Selic, você não precisa de momento. Ele tem um objetivo certo. É para um dinheiro que você vai usar para reserva de emergência. Se você tem uma reserva de emergência e precisa investir em algum lugar, o Tesouro Selic é uma boa opção. Agora, para as outras opções de investimento do Tesouro Direto, aquelas que têm uma taxa pré-fixada, IPCA+, ou o próprio pré-fixado, você tem que observar que um bom momento para comprar esse título é quando a taxa está alta e ela tem tendência a cair. Por quê? Primeiro, porque você trava numa taxa pré-fixada um retorno bom. E se as taxas de juros vão cair, é sinal de que a inflação também está caindo, o que é excelente. Se você trava, por exemplo, uma taxa a 7% ao ano, mais a inflação, e hoje a inflação é 5%, se ela cai para 3%, você está ganhando muito bem acima da inflação. O pré-fixado, mais ainda, porque ele é só taxa pré-fixada. O que significa que se você pegar hoje uma taxa pré-fixada a 13% e a inflação, que estava em 5%, cair para 3%, você está ganhando toda essa diferença. Agora o oposto, se a taxa estiver muito baixa, como a gente já teve logo ali no Covid, não dá para você olhar para uma taxa que tenha um pré-fixado junto. Imagina que lá no Covid você decidiu investir em IPCA+, ou numa taxa pré-fixada, que estava pagando, por exemplo, vamos supor, 7% ao ano. A inflação na época estava baixa, mas agora você está com uma inflação próxima de 5,5% e estaria ganhando 7% ao ano, quase nada acima da inflação. Ali você teria travado um problema, porque uma taxa de 7% pré-fixada, não estou falando do IPCA mais 7%, estou falando de um título somente pré-fixado. 7% ao ano, você não estaria ganhando muita coisa acima da inflação. Ah, e se fosse um título IPCA+. O IPCA+, não estaria pagando IPCA mais 7%. Na época do Covid, era IPCA mais 2, IPCA mais 3, ou seja, hoje você também estaria aproximadamente 7% ao ano. Então, resumindo, se a taxa estiver baixa e a perspectiva é que a taxa vai subir, a inflação vai subir e, consequentemente, as taxas de juros vão subir para não deixar a inflação disparar, não vale a pena investir em títulos que paguem taxa pré-fixada, seja o Tesouro Pré-fixado ou mesmo o IPCA mais taxa pré-fixada. Se o oposto, a taxa estiver bem alta, como está agora, e o futuro prevê que ela deve cair ou pode ser que caia, a inflação vai ser controlada, vai cair, com isso a taxa também vai cair, esses títulos podem valer mais a pena investir, prendendo uma taxa alta para um futuro que vai oferecer cada vez taxas mais baixas e inflação mais baixa. E em todos os títulos do Tesouro Direto, existem 2 impostos que você pode pagar. O primeiro deles é o imposto de renda, que vai incidir só sobre o ganho. Se você tiver ganho, vai pagar imposto. E é uma tabela regressiva, começa em 22,5% se o investimento é até 180 dias e pode terminar em 15% para os investimentos superiores a 720 dias. E o outro imposto que você vai pagar só acontece nos primeiros 30 dias do investimento. Se você tiver que resgatar esse investimento antes de 30 dias, você vai pagar o imposto IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E ele também tem uma tabela regressiva. No primeiro dia após o teu investimento, se você resgatar, você vai pagar 96% de imposto sobre o ganho. Você vai estar entregando todo o ganho de volta. No final, no 29º dia, esse imposto é de 3% sobre o ganho. E no 30º dia, ele é zero. A partir daquele momento, você não tem mais IOF no seu investimento. E sobre a garantia? Todos os investimentos do Tesouro Direto
te oferecem garantia total. O Tesouro Nacional te garante todo o valor que você tiver investido ali. Não importa o quanto você tem, está garantido pelo Tesouro Nacional. E qual desses investimentos é mais sensível às mudanças da economia, que significa as mudanças das taxas de juros? Se a taxa sobe ou se a taxa cai, qual deles vai sofrer mais com isso? Isso é a chamada marcação a mercado. E para te explicar em detalhes sobre marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui para você entender.